Então, esses são os pronomes em inglês, né? Em português a gente fala eu, tu, ele, nós, vós, eles. Em inglês a gente também tem, ó, I, eu, you, você, he, ele, we, nós, you, vocês, they, eles. Aí a E gente assim tem por aqui she diante. também, ela, it, ele ou ela para objetos e animais. Oi? Então, é tudo direcionado à pessoa. Exatamente, Davi. Tudo direcionado às pessoas. E aí, eu tenho uma frase aqui, ó. I study English. Significa eu estudo inglês. Bem fácil, não é? Uhum. I, exatamente. Eu posso falar study ou study. Eu estudo inglês. Mas e se eu mudar aqui? E se eu mudar? I study English, se eu mudar aqui, ó, colocar assim, ó. You. E se eu colocar assim, galera, como é que vai ficar? Me ajuda Você aí. estuda inglês. Perfeito. You study English, você estuda inglês. Muito bem, Júlio. Se eu mudo assim, ó. Se eu coloco assim. We study English. E aí, galerinha, como é que fica? Nós estudamos inglês. Nós Very estudamos inglês. good. Muito bem. Nós estudamos inglês. Vocês estão entendendo? Esse daqui é o verbo estudar. Estudar o quê? Inglês. E aí a gente está mudando as pessoas aqui. Eu comecei dizendo eu estudo inglês. Depois eu coloquei you, ficou você estuda inglês. Agora eu coloquei we, ó. Nós estudamos inglês. Deu para pegar isso aqui, pessoal? Tá ok? Sim. Tá ok. Beleza. Yes. Beleza. Agora, quando a gente utiliza, eu vou até mudar a cor deles aqui. Espera aí. A linha pode ficar. Opa. Tá. Eu quero que vocês se concentrem nisso aqui, ó. Espera aí. Deixa eu ajeitar essa linha aqui, senão isso daqui vai me incomodar. Vamos lá. Ele, ela, eu vou mudar só a cor aqui para vocês entenderem que eles são diferentes, tá? Quando a gente tem re, che, ó, dá para ver as letrinhas aqui, né? Dá para entender. E it, uma letrinha I e uma letrinha T. Esses três aqui, pessoal, eles são diferentes. Todos os outros, eu deixo igual tá aqui, ó. Poderia até mudar o verbo. Tá? Eu estou usando ali o verbo estudar. Olha esses verbos aqui embaixo. Pode até copiar, tá? Play, verbo jogar. Study é o verbo estudar. Dar. Wash é lavar. Watch, assistir. Verbo do é o verbo fazer. Deixa eu colocar aqui, ó. Do significa fazer. Tá? A gente já vai aprendendo uns verbos aí. Deixa eu mudar aqui. Ó. Fazer. O verbo go significa ir. O verbo have significa ter. Tá? A gente poderia mudar ali, fazer absolutamente qualquer frase. Mas copia o significado desses verbos aqui, tá? Jogar, estudar, lavar, assistir, fazer, ir, ter. Todos eles são muito importantes. A gente está usando um ali em cima.
que é o study, é o estudar. É como se esses fossem principais, né? São verbos muito importantes mesmo. Tem outros, né? Comer, beber, andar, comprar. A gente vai aprendendo devagar, tá? Mas aí já tem 7 verbos legais, tá? Jogar, estudar, lavar, assistir, fazer, ir, ter. Então, ó, jogar, play. Tem Na vários. verdade, play é muito útil, porque ele tem 3 sentidos diferentes. Isso mesmo. Ele significa, por exemplo, jogar. Por exemplo, você De fala assim, ó, videogame play... mesmo. Play videogame. Jogar videogame. Play soccer. Jogar futebol. Agora, pode Brincar. ser tocar também. Né? Play the piano. Tocar piano. Play the guitar. Tocar violão. É verdade, eu nunca reparei nisso. Então pode ser tocar também. Jogar, tocar. Certo? A gente tem study. Significa estudar. Wash significa lavar. Né? Então, por exemplo, wash the car. O que significa? Wash the car. Lavar o carro. Lavar o carro, muito bem, Lana. Wash the car. Lavar o carro. Aí embaixo, sim. Aí embaixo a gente tem o watch. Assistir. Imagina que eu falo assim, ó. I watch TV. O que significa? Eu watch TV. Assisto TV. Eu assisto TV. Ok? Eu assisto TV. Ali do lado eu tenho fazer, que é do. Eu tenho go, que significa ir. E eu tenho have, que significa ter. Ok, galera? Deu para escrever aí, pessoal? Ou tem alguém escrevendo ainda? Sem querer. Tá. Se vocês já pegaram aí, ok. Bom. Então é o seguinte. Quando eu uso esses que estão em azul aqui, que vocês estão vendo, I, eu, you, você, we, nós, you, vocês, they, eles. Quando a gente usa esses em azul, a gente não muda nada aqui, ó. Sempre vai continuar a mesma coisa para o verbo, tá bom? We study English. I study English. You study English. We study English. They study English. Vocês perceberam? Sempre vai ficar a mesma coisa aqui. Eu estudo inglês. Você estuda inglês. Nós estudamos inglês. Eles estudam inglês. Qualquer um desses azuizinhos aqui. O verbo ficaria a mesma coisa. Ok? Mas e se eu for utilizar aqueles que o teacher colocou em vermelho aqui? Ó? O verbo vai continuar a mesma coisa para qualquer um desses azuizinhos aqui, no inglês. Mas e se eu resolver colocar um verbo para um desses três? Ele, ela ou ele, ela para objetos e animais. O que a gente vai fazer? Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Se a gente colocar um daqueles ali, vamos supor, eu vou colocar he aqui, tá? Um desses aqui, vermelhinhos. Se eu colocar aqui he, tá? Estou usando he. O que eu tenho que fazer, teacher? O que muda? Muda que eu vou ter que colocar uma coisinha no final desse verbo. Só porque eu estou usando esses vermelhinhos. Se eu estiver usando na frase he, she ou it, eu tenho que mudar o verbo. Só para os vermelhinhos. Os azuizinhos são todos iguais. Tá?
Mas os vermelhinhos, he, she ou it, eu vou ter que mudar. Vou ter que colocar no final do verbo uma dessas três coisinhas aqui, ó. Tá? Então, de novo. Vou bem devagarzinho aqui para vocês pegarem a ideia. Simple present é um tempo verbal. Significa que a gente está escrevendo frases no presente. Eu faço isso, você faz aquilo, fulano faz outra coisa. Por exemplo, eu estudo, você dorme, nós aprendemos inglês, ele viaja todo fim de semana, ela faz todas as lições de casa. Vocês estão vendo? Então, esse é o simple present. Fazer frases no presente, pessoal. Eu tenho, em inglês, esses pronomes aqui. Eu, você, ele, ela, ele ou ela para objetos animais, nós, vocês e eles. Se em inglês eu faço uma frase e eu uso um verbo aqui, ó, como study, como do, como go, como have, o verbo não vai mudar se eu estiver usando esses daqui em azulzinho. O verbo não vai mudar. Ele vai estar exatamente como vocês estão vendo aqui, ó. Do, go, have, play, study, wash, watch. Então, quando eu faço uma frase em inglês, coloco um verbo e uso esses em azulzinho, eu, você, nós, vocês e eles, eu não mexo no verbo. Ó. Ele fica quietinho lá, do jeitinho que ele é. Quem é azulzinho, aceita o verbo do jeitinho que ele é. Mas quem é vermelhinho, he, she ou it, vai mudar um pouco. Como assim vai mudar? Vai acrescentar no final do verbo, se eu usar he, she, it, eu vou ter que acrescentar no final do verbo uma dessas três coisinhas aqui, ó. Ô, professor, uma pergunta. Mas para cada verbo tem uma dessas três sílabas aí que você está mostrando, que você está circulando, ou a gente pode escolher qual que a gente quer colocar no final do verbo quando for he, she ou it? Não, tem uma regrinha, tá? Tá bom. A regrinha é assim, ó. O verbo já... veja bem. Vamos pensar assim, tá? Eu tenho que acrescentar no final do verbo a letrinha S. Essa letrinha aqui, tá? Quando, pessoal, eu vou colocar S? Quando eu estiver escrevendo uma frase para esses três aqui, ó. Se eu quero falar, ele estuda inglês, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar S no final do verbo. Só isso. S no final do verbo. Então, assim, vocês podem lembrar, ó. Quando eu for utilizar he, she, it, eu preciso colocar no final do verbo S. Tá bom? A letrinha S. Preciso colocar a letrinha S no final do verbo. Só que tem umas regrinhas, tá? Por exemplo, se a palavra já termina em E, eu só coloco a letrinha S. Se a palavra termina em CH, ó, como por exemplo, watch. Olha o wash, termina em H, vocês estão vendo? O que eu vou fazer? Vou, ó, colocar ES. Estão vendo aqui? Tô. Watches. Washes. Então, se a palavrinha termina em H, vou colocar aqui, ó. Se a palavrinha termina em H, com a letrinha H, eu vou colocar ES no final. Ficou claro? Porque não faria sentido se eu colocasse uma letrinha S assim. Não faria sentido watches. Não tem nem como falar uma watts. O que você vai fazer agora? Ah, não sei. Mas eu sei que he watches TV. Não tem nem como falar um negócio desse. Eu preciso colocar uma letrinha E e uma letrinha S. Se termina em H. Tá bom? Essa é a ideia. Então, ó.
terminou em H, letrinha ES. Ok? Uma pergunta muito legal aqui do Samuel, ó. Os sujeitos he, she, it, we, you, they, se mudarem para o passado ou para o futuro, eles vão mudar? Não vão. Vai ser a mesma coisa, tá? Passado, presente e futuro, esses aqui. Sempre vão ser assim, no passado, no presente e no futuro. Só que se eu colocar um verbo e usar um desses três em vermelhinho, eu preciso pôr um S no final. A regrinha é bem simples. Olha só. Termina em H, termina. Coloca um ES. Letrinha E e S. Porque não tem como pronunciar. Se eu colocar um H e colocar um S aqui, como é que eu pronuncio? Não tem como, fica impossível de dizer. Por isso eu ponho uma letrinha E e uma letrinha S. Tá bom? Para todos os outros verbos, S. Agora, se o meu verbo, hein? Olha só isso aqui. Se o meu verbo termina em Y e antes tem uma consoante, eu coloco IES. Professor, isso aí dificultou, hein? Isso aí dificultou. Bem fácil, ó. Terminou em Y. Vou até colocar aqui, ó. Terminou em Y? Sim. Antes tem uma consoante. O que é consoante? Toda letrinha que não é vogal. A vogal é A, E, I, O, U. Né, ó. A, ó, isso aqui é coisinha lá do maternal, hein? Pelo amor de Deus. I, O, U. A, E, I, O, U. As letrinhas A, E, I, O, U são vogais. Vogais. Tá? Vogais. São todas vogais. E o que são consoantes? Todas as outras letras do alfabeto, que não são A, E, I, O, U. A letra D é uma vogal? Me responde aí. Não. Ô, galera, vocês estão me assustando, hein? Se vocês não responderem isso aqui, eu fico até assustado. A letra D é uma vogal, gente? A, E, I, O, U? Não, né? Não, claro que não, pelo amor de Deus. Então, se não é uma vogal, é uma consoante. A regrinha é fácil. O verbo termina em Y? Sim. Antes tem uma consoante? Sim. Então você coloca I, E, S. Para todos os outros eu coloco S, ó. Esse daqui, ó, termina em ES, letrinhas H e O também, ó. Por exemplo, aqui, ó. Go, fica goes. Né? Do, fica does. Porque senão eu não vou falar dos, gos. Já pensou se eu só colocasse um S aqui? Ia ficar estranho, né? Então vamos lá. Se eu coloco um verbo numa frase, eu posso usar qualquer uma dessas pessoas. Eu, você, nós, vocês, eles. Posso usar qualquer um desses aqui. Se eu usar ele, ela, ou ele, ela para objetos animais, eu tenho um probleminha. Porque eu tenho que colocar um S no final do verbo. Tá? É como se fosse a conjugação, o verbo. Entendeu? Se você pega no português o verbo poder. Eu posso. Tu podes. Ele pode. Nós podemos. Vós podeis. Eles podem. Não é assim em português que a gente conjuga o verbo? Em inglês não precisa disso, gente. Porque eu uso o verbo do jeitinho que ele é, bonitinho assim, para todo mundo que está aqui em azul. Todo mundo que está aqui em azul. I study, you study, we study, you study, they study. Tudo a mesma coisa. Certo? Quando eu uso he, she, it, eu tenho que acrescentar um S no final. Só isso. Mas tem regrinha. Como assim? Termina em H ou O, por exemplo, H de watch, de wash, ES. Ou se termina em letrinha O de go, de do, também coloco ES. Termina com Y? Termina. Antes tem uma letrinha consoante? Sim. Eu tiro o Y, ó. Tiro a letrinha Y, coloco IES. Todo mundo. Simples assim.
Então, para consertar essa frase, eu quero que vocês me ajudem aqui agora. Essa frase está errada. Como é que eu conserto ela? Professor, uma pergunta. Sim. Eu queria saber, e se, por exemplo, estude não tivesse esse D aí, só tivesse o Y, então eu não coloco o IES. Eu só Não. coloco o IES se tiver uma consoante antes. Quer um exemplo? Sim. Verbo play. Termina com Y. Antes tem que letrinha? Vogal ou consoante? Vogal. Então Olha eu não como coloco o IES. Tá vendo aqui? Só colocou Sim. a letrinha S. Só Entendi. coloque ES quando tem Y. E uma consoante antes. Exatamente. Tá bom. Deu para pegar isso aqui? Beleza, Sim. pessoal? Sim. Beleza. Então, para consertar essa frase aqui, ó. Tinha Y aqui, hein? Como é que eu conserto essa frase? Quero aí a opinião de vocês no chat. Como eu conserto essa frase? Tá errada. He study English. É como se eu falasse assim, ele estude inglês. Tá errado. Como eu conserto? Vamos lá, eu quero sugestões. Tira o Y. Tira o Y, beleza, ó, já tirei o Y. E agora? Coloca o I. Yes. E S. E aí como é que vai ficar? Studies. E sabe qual que é o mais legal? É que essa regrinha eu posso usar para os três. Ó, posso usar para he, posso usar para she, posso usar para it. He studies English. Ele estuda inglês. Agora tá certo. Eu poderia mudar she studies English. Ela estuda inglês. It studies English. Ele ou ela, por objetos e animais, estuda inglês. Não ia fazer muito sentido, não. Mas pelo menos a gramática ia estar certinho. Certo? Vocês Certo. entenderam aí? Ou tá assim, professor, tá muito difícil, é impossível, pelo amor de Deus. É de arrancar os cabelos. Ou tá, dá pra levar? Dá pra levar. Dá pra levar. Deixa eu fazer uma pergunta agora pra vocês, queridos. Vocês têm algum grupo no WhatsApp de vocês, dos alunos? Não, né? Eu não tenho. Não. Eu Não, só tenho não, uma tudo bem. da Só por Camila e dúvida. da Ana Súria. Yes. Então, tudo bem. Depois Yes. eu mando isso aqui pra vocês. Deixa eu pegar aqui, ó. Print screen. A gente tem um. A gente tem um grupo, só que é eu e as meninas só. A gente tem um grupo da. É. Tem várias. Tá. Acho Eu que queria mais dar da uma reunião- notícia pra vocês. É o seguinte. Hum. Na semana, sem ser semana que vem, na outra, tá? Eu vou colocar uma provinha lá no Classroom. Só que tem gente que não entrou no Classroom ainda, hein? Uou. Mas assim, é aquela provinha com consulta. Vai ficar uma semana aberta para vocês poderem fazer a qualquer dia e a qualquer horário da manhã, da tarde, da noite e da madrugada. Tá bom. Olha o tanto de... Se não for suficiente, então adeus Nova York. Mas dá para fazer sim. Depois eu pego. Ver se eu consigo resolver. Bom, pessoal, é isso. Tá? Sem ser semana que vem, na outra. É muito importante que vocês entrem no Classroom. Tá? Então, acabou? Acabou, mas tem chamada. Sai ainda não. Senão não vai aparecer aqui que você nem esteve aqui. Já pensou? Você fica 1 hora me ouvindo quase, passando esse sacrifício, esse sufoco de ter que ficar ouvindo minha voz. Aí depois ainda você leva uma falta. Não dá, pelo amor de Deus.